Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da nossa Escola Bíblica Online. E você que nos acompanha sabe que nesta nova fase nós temos trabalhado com personagens do Novo Testamento e aprendido mais sobre esses nomes e, consequentemente, sobre os textos bíblicos neotestamentários. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um grande exemplo, um exemplo muito inspirador para a fé e que é considerado o primeiro mártir da história do cristianismo. Se você quiser saber mais sobre esse personagem, é só ficar comigo até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. Eu queria também chamar a sua atenção para um curso muito especial que nós temos à sua disposição. É um curso de teologia contemporânea, com um valor bem acessível, que você escolhe a forma de pagamento, pode parcelar, inclusive, e assistir às aulas a hora que você quiser e puder. Ainda tem certificado no final e é um curso bastante atualizado que aborda o desenvolvimento da teologia do século XIX para cá. Se você quiser conhecer mais, o link está aqui embaixo na descrição e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda por ali também. E hoje nós vamos falar sobre um personagem exemplar, assim como foi Barnabé, que nós falávamos há algumas semanas atrás, um personagem marcante da história da igreja primitiva, que Atos dos Apóstolos nos conta logo nos seus primeiros capítulos. Estou falando de Estevão, e Estevão é um marco para a igreja cristã, por vários motivos, não apenas pelo exemplo que ele representava, não apenas pelo testemunho de vida, pelo testemunho de fé que ele nos mostra através dos textos do Novo Testamento, mas também porque a história de Estevão e dos demais diáconos representa a inserção dos helenistas na vida da igreja. Porque até esse episódio que é relatado em Atos capítulo 6 em diante, nós temos uma igreja formada apenas por judeus que haviam aceito a mensagem de Jesus de Nazaré. O colégio apostólico, por exemplo, era inicialmente formado por homens de origem judaica, de religião judaica e de origem palestina. E o sinédrio também, que era um órgão judaico, era todo ele composto por judeus da Palestina, ainda não cristãos nesse caso, mas que teve uma relação muito próxima com alguns desses personagens. Quando nós chegamos em Atos capítulo 6, nós vamos observar um mau funcionamento de uma atividade muito importante para aquela igreja, que era a distribuição do cuidado, a distribuição dos alimentos, e que as mulheres gregas, as mulheres de origem helenista, estão sendo desprezadas na distribuição dos alimentos e apenas as mulheres de origem palestínica estão recebendo os alimentos. Os homens, que também eram de origem helenista, vão reclamar aos apóstolos, que eram, repito, de origem palestina, de que as suas mulheres, as mulheres do seu povo, elas estão sendo preteridas e apenas as mulheres lá da Palestina, de origem palestina, estão sendo devidamente assistidas pela mesa. E o interessante é que nós podemos chamar, guardadas as proporções, esse colegiado palestino, de origem palestina, né, de judeus considerados judeus autênticos por causa dessa origem, nós podemos chamar esse grupo de um grupo mais conservador. Como também nós podemos dizer que esses discípulos que vieram do judaísmo, mas do judaísmo da dispersão,
do judaísmo de origem helenista, que já dialogava com o mundo grego, com a cultura grega, esses são um grupo mais progressistas, um termo mais contemporâneo para a gente entender o que está acontecendo nesse momento. E aquelas mulheres, ao ficarem de fora, isso gera uma reclamação e os apóstolos têm uma estratégia político-eclesiástica de modo humanizado, de modo sério, de modo a incluir aquelas pessoas, de reconhecer duas coisas importantes: que eles não dão conta de cuidar de mais essa atribuição e de reconhecer que a reivindicação era justa e que aquelas mulheres não podiam ser desprezadas como elas estavam sendo até aquele momento. Os apóstolos, então, têm uma estratégia. Chamam aqueles homens que são os seus porta-vozes e dizem para eles o seguinte: vocês vão constituir dentre vós, ou seja, do grupo de cristãos de origem helenista, 7 homens que nós daremos o aval para desempenhar esta importante função. Essa estratégia apostólica ela é muito interessante porque ela imagina que aquelas pessoas é que estão sendo desprezadas, elas é que têm lugar de fala diante daquela reivindicação e decidem assinar embaixo da escolha que eles vão fazer de pessoas daquela mesma origem, que eles acreditam que terão maior sensibilidade para julgar esse caso e para acabar com essas diferenças que há na distribuição da mesa. E a estratégia se mostra muito inteligente e muito bem sucedida, porque desse episódio para frente não aparece mais esse tipo de problemática envolvendo as viúvas da comunidade cristã e a distinção que até aquele momento foi feito entre as suas origens. Agora, é claro que não eram apenas pessoas de origem helenista. Elas tinham que ter, além dessa origem, algumas qualidades. E os apóstolos ali definem quais serão essas qualidades. Pessoas de boa reputação, pessoas que têm um bom testemunho da comunidade, pessoas cheias de fé, pessoas sábias, ou seja, pessoas que têm qualidades cristãs e também têm qualidades de caráter para que eles possam instituir sobre aquele importante negócio. E aí, Atos capítulo 6, versículo 5, vai falar sobre esses diáconos, mas hoje o que nos interessa é o Estevão, que aparece no topo da lista desses 7 diáconos. Diáconos, que é uma palavra de origem grega, de origem helênica, que significa os servidores, né? E Atos capítulo 6, versículo 5 diz que a proposta agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Muito importante isso, né? Estevão, que era de um grupo de uma origem diferente da dos apóstolos, é escolhido para essa tarefa, não é o único, mas o texto faz questão de dizer que ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé também. Era uma pessoa que se destacava no meio daquele grupo. Mas a história vai falar que Estevão tem outras qualidades também. Estevão era um homem cheio de graça e cheio de poder, conforme o desenrolar do capítulo 7 vai mostrar. Capítulo 6, capítulo 7, então, que se concentra na história de Estevão e vai mostrá-lo como um homem cheio de graça, cheio de poder, o que é uma pessoa cheia de graça, né? Uma pessoa graciosa, uma pessoa leve, uma pessoa equilibrada, uma pessoa agradável, né? E cheio de poder, não que ele ocupasse um cargo eclesiástico que lhe desse autoridade para ter poder de mandar sobre as pessoas, nem os apóstolos assim o faziam, porque não era esse o conceito de poder que se estabelecia naquela comunidade.
O poder era o poder para servir as pessoas, para servir a comunidade, para estar à disposição daquela comunidade. O texto também vai nos dizer que o Estevão fazia prodígios. Milagres eram executados através da vida de Estevão. E também que ele era uma pessoa cheia de sabedoria. Acontece que muitas pessoas de origem palestina, os mais conservadores, ainda que tenha essa decisão apostólica, não aceitam a inclusão dessas pessoas de origem helenista na vida da comunidade. E nesse momento também, nós ainda não temos uma clara separação entre judaísmo e cristianismo. Esse texto, provavelmente, essa história é da década de 30, 40, e a separação definitiva só se dá no ano 70. E tem muitas pessoas que ainda acham que o cristianismo é uma continuidade do judaísmo, e não é. Os discípulos entenderam assim apenas até o ano 70, mesmo assim com resistências, com o trabalho incansável de Lucas, do apóstolo Paulo, para separar e deixar claro que cristianismo é uma religião completamente diferente e independente em relação ao judaísmo, né? Mas muitos judeus ainda acham, nesse período, que tudo é uma coisa só. E por isso Estevão tem uma problemática, porque grupos judaicos mais conservadores armam um verdadeiro complô contra Estevão para puni-lo por blasfêmia, que era, diante do Sinédrio, um crime bastante grave, né? Mas Estevão não havia blasfemado, mas é armado um cerco para mostrar 2 ou 3 testemunhas compradas para que falassem que ouviram Estevão blasfemando contra Moisés e contra a lei. A lei mosaica, que era a base, que era o texto mais importante das comunidades judaicas tradicionais, conservadoras daquele período, né? E lidar com um progressista, com alguém de origem helenista naquele cenário, que usava a Septuaginta, né? Que vai usar a Septuaginta, é desse grupo lá de Alexandria que vai surgir a Septuaginta, que é a tradução dos textos do hebraico para o grego, né? A forma desse sinédrio, a forma dessas pessoas de origem mais conservadora em lidar com o Estevão vai ser completamente arbitrária e violenta, bem violenta. Por exemplo, João e Pedro, que eram de origem palestina, quando são levados no sinédrio, eles apenas ganham uma repreensão formal, nada mais do que isso. Já o Estevão, que não é da mesma origem, quando é levado para o sinédrio, ele é levado de forma arbitrária, num testemunho forjado de pessoas que foram compradas para dizer que Estevão blasfemou contra a lei de Moisés. E não é só isso, né? Não é só isso. O castigo será muito pior do que o que foi para João e Pedro, não vai ser apenas uma repreensão, e mais, Estevão é brilhante e contundente em apresentar a sua defesa. Mas aquele grupo não queria ouvir a sua defesa, por melhor que fosse, até porque eles já estavam com uma punição já pré-concebida antes mesmo de acontecer uma acusação que eu repito que foi falsa, porque Estevão não blasfemou. E o que fica claro, além do texto, é o que Estevão apresenta na sua defesa em todo o capítulo 7, né? É um capítulo longo, é um capítulo com muitas informações, em que Estevão faz uma defesa brilhante, eloquente, e ele faz um resumo de todo o Antigo Testamento, de toda a escritura judaica, mostrando como ele conhece essa escritura, como ele não é uma pessoa blasfema, mas é um defensor da fé, é uma pessoa que defende as origens do seu povo, que defende a sua história,
que defende tudo aquilo que está escrito na lei e também nos profetas e nos textos, mas o texto bíblico vai dizer que mesmo depois de uma defesa tão nítida como é a de Estevão, diz o texto que eles estavam com os ouvidos tapados para não ouvir o que Estevão tinha para dizer. O conhecimento de Estevão era maior do que o que eles podiam suportar, a dignidade de Estevão era muito maior do que a deles próprios, né? Porque fizeram dele uma vítima, sem que ele tivesse qualquer tipo de culpa, sem que se justificasse aquilo, e também não queriam ouvir os seus argumentos, porque eles sabiam que o Estevão era inocente, que os seus argumentos eram muito melhores, que o seu conhecimento era mais profundo, mas quem tinha o poder era o sinédrio. Não tinha conhecimento, não tinha caráter, não tinha dignidade, mas tinha o poder. E quando uma instituição religiosa assim age, e nós conhecemos vários casos contemporâneos em igrejas evangélicas, em outros casos também, não só nos meios evangélicos, de uma instituição que é corroída, corrompida, que não tem essas qualidades que Estevão tinha, mas que tem o poder na mão e fazem as suas vítimas de modo arbitrário e violento, como fizeram com o Estevão. E aí nós temos uma fala. O Estevão, ele é condenado à pena de morte por apedrejamento, e mesmo assim o Estevão se mantém firme nas suas convicções, se mantém firme na sua fé, porque a sua dignidade está inabalável. E Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60, vai dizer o seguinte: tendo ouvido isso, ficaram furiosos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, pleno do Espírito Santo, olhou fixamente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, tendo gritado em alta voz, taparam os seus ouvidos e investiram todos juntos contra ele. Levaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depositaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejaram Estevão, ele exclamava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Pois é, o Estevão, cheio do Espírito Santo, mesmo nesse momento de apedrejamento, de dor, de sofrimento, não foi uma pessoa que desejou a morte dos seus algozes, nem desejou, nem deu a ele a chance de sentir ódio pelo que eles estavam fazendo, e ele se colocou diante de Jesus e os perdoou mesmo assim, né? Mesmo assim, tamanha a dignidade de Estevão, que foi apedrejado absolutamente de maneira injusta, não recuou da sua posição, não recuou da sua fé e do seu caráter. Jesus foi com ele até o final, conforme o texto nos diz, e ele se tornou o primeiro mártir da história do cristianismo, o primeiro mártir cristão. E hoje, nas igrejas católicas, anglicanas, ortodoxas, o dia litúrgico em que se comemora a festa de Santo Estevão é o dia 26 de dezembro, em que se faz menção desse grande personagem do Novo Testamento e da história do cristianismo. E se você gostou de conhecer um pouco mais sobre o texto que fala sobre Estevão, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de se inscrever no canal e também aproveite para compartilhar esse conteúdo, e à noite a gente se encontra novamente por aqui na nossa coluna semanal de espiritualidade, e eu te espero por aqui. Até lá!